Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta manhã juntos, ó Pai, reunidos como Teu corpo, como Tua igreja, para aprender mais da Tua palavra, ó Pai, para prosseguir nisso que o Senhor tem colocado como um propósito em nossas vidas, que o Senhor possa nos revelar a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, pelo pleno conhecimento da Tua palavra, que Tu traga esse conhecimento, Senhor, firme, profundo da Tua palavra. Não queremos ser como uma igreja, ó Pai, rasa, ou como um lago raso, mas nós queremos nos aprofundar na Tua palavra, queremos crescer em conhecimento da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo, toma de conta dessa reunião, abre o nosso entendimento. Nós, ó Pai, nos dedicamos nos próximos minutos inteiramente a este aprendizado, Senhor, que toda interferência externa caia por terra agora em nome de Jesus e que a Tua palavra venha fazer o efeito a qual ela foi enviada em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos. O livro Plenitude, como a gente conversou no domingo passado, ele é dividido em 12 verdades. A primeira diz assim: o nosso crescimento está no coração de Deus. Amém? E essa primeira verdade eu acredito que seja uma das mais importantes de todo o livro. Talvez bastaria esta verdade consolidada no coração de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo para fazer um efeito de unidade tremendo na nossa nação, para transformar a igreja em todos os locais, amém, queridos? Igreja, quando eu falo igreja como um todo, né? Quando eu refiro a nós aqui, a gente geralmente se refere como congregação, não é? Porque nós somos parte de uma igreja, amém? Mas pastor, aqui não é igreja sede, não, aqui não é igreja sede, a igreja sede é Jesus Cristo, e o pastor da igreja sede é Jesus, amém? O cabeça da igreja é Jesus, por isso a gente precisa dar sempre essa honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento da igreja. Se nós aplicarmos essa verdade, e cada congregação aplicar essa verdade, nós vamos viver um tempo de unidade dentro do nosso país, e um avivamento vai ser estabelecido muito forte, amém? Muito forte mesmo, porque muitas vezes nós nos envolvemos com coisas que não estão no coração de Deus. Deus tem a obra, e muitas vezes nós nos comprometemos com coisas que seriam para outros fazerem, mas nós estamos ali fazendo, sendo que não é coisas que Deus tem no coração dele para que a gente faça. E eu peço revelação do Senhor. Senhor, isso é para que eu faça ou é para que outro faça? Amém? Que nós temos às vezes uma tendência de chamar tudo para nós, né? Fala assim, eu vou fazer tudo, né? Mas é que se tem algo que está no coração de Deus, para cada um de nós é um crescimento. Amém? Isso é uma verdade incontestável. Isso está no coração de Deus, tanto para mim quanto para cada um de vocês, para cada um de nós, para cada um discípulo de Jesus, em cada congregação aqui no Brasil, existe algo que está no coração de Deus, que é o crescimento espiritual, que é o teu crescimento. Amém? Isso está no coração. Então isso é para você, isso é para mim. Eu vejo isso, queridos, lá em Atos, ali em Atos 6, os irmãos começaram a crescer muito, a congregação começou a crescer muito. E tinha uma função ali que era executada pelos apóstolos, que era a distribuição de alimentos para as viúvas. E os gregos começaram a murmurar porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas como as dos hebreus. Então começaram a haver uma certa murmuração. Diz assim, capítulo 6 de Atos, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram a multidão de discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Os apóstolos aqui, eles estavam fazendo uma função, e aí eles foram orar, mas Senhor,
isso aqui realmente é para que a gente esteja fazendo, e eles tiveram a revelação de que não era uma função deles estar fazendo aquele trabalho. E aí eles chamaram alguns discípulos ali, homens cheios do poder de Deus, e atribuíram para ele essa função. Amém? Então às vezes nós temos que fazer isso, né? Mas crescer é para todos nós, e a gente precisa buscar de Deus. Em Efésios 4, 14 e 15, agora já assim entrando aí no livro, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele quer que você cresça em tudo. Amém? Então, a palavra aqui diz: cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Ele realmente, Jesus quer que todos nós venhamos a crescer. Eu falei que há uma expectativa dos pais sobre o crescimento dos filhos, né? Domingo passado. E realmente, queridos, não dá para ficar anos com um comportamento infantil, um comportamento carnal. A maturidade fala de santidade, fala de caráter de Cristo, fala de espiritualidade, crescimento, amém? Maturidade fala disso. O homem espiritual é um homem maduro. Um homem carnal, amém? Um homem carnal é um homem infantil. A infantilidade nos faz carnais. A infantilidade é o mesmo que carnalidade. Quando a Bíblia fala de homem carnal, ela está falando de homem infantil. Paulo mesmo fala em Hebreus capítulo 5, versículo 12, fala o seguinte: porque devendo já ser mestre pelo tempo, um tempo decorreu, né? E Paulo falando assim, sendo vocês já deviam ser mestres, ainda necessitam de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, ou a base da palavra de Deus, o básico, os primeiros rudimentos. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Não é? Paulo está falando aqui de sólido alimento, e de leite a gente já compara com o quê? Com a criança, não é? Criança e um adulto. Um adulto come uma comidinha mais sólida. A criancinha pequenininha toma o leite. E Paulo está falando aqui para os irmãos, já decorreu um tempão, e eu ainda tenho que estar com vocês com o leite, não é? Com o leite. Ele diz assim, vocês devendo ser mestres pelo tempo decorrido. E aqui nos fala, queridos, que tempo de crente não quer dizer maturidade espiritual. Amém? Não tem essa correlação. Não é? Talvez você possa pensar assim, não, mas pastor, tem um irmão que tem 30 anos de evangelho, né? O irmão está na igreja há tantos anos. Não é sinônimo de maturidade espiritual. Maturidade espiritual, às vezes alguém com 3, 4 anos, 5 anos de evangelho tem uma maturidade espiritual bem mais avançada do que um irmão que tem 30 anos. Amém? E criança, queridos, fala de uma dependência. Dependendo da idade, uma criança, ela não vai andar, se locomover, ela não vai comer sozinha, ela não vai se limpar sozinha, não é? Dependendo da idade da criança, até as necessidades fisiológicas a gente tem que ir lá e limpar. É mais ou menos isso que Paulo está comparando, que criança é totalmente dependente, e ser totalmente dependente por um tempo é normal, mas se passa o tempo e a gente continua dependente, tem alguma coisa errada, né? Você vê uma criança de 10 anos, chegando para a mãe e fala assim, mamãe, fiz cocô. Você vai estranhar, não vai? Uma criança de 11 anos, aqui tem duas de 11, né? 11 para 12, né? Não, quando elas estão com... deu vontade de ir no banheiro, ela corre e não fala nem para a mamãe. Não é? Não fala nem para a mamãe, elas já se resolvem. Quando a gente vai crescendo, queridos, a gente vai tendo uma certa independência. Essa independência... ela fala de outra etapa da vida, né? Claro, independência é que elas começam agora uma etapa da vida, que é a adolescência, onde a criança pensa que consegue só.
Aí ela já sabe que ela não precisa mais da mamãe para se limpar, então ela já resolve aquilo sozinha. Ela não precisa mais da mamãe pôr as colherzinhas de comida na boca, então ela já sabe comer. Aí ela já começa a querer pensar que ela pode fazer tudo sozinha. E essa é uma outra fase difícil também na vida de um cristão, quando ele acha que ele é independente. Ele é independente, né? Que nós não somos independentes, nós realmente precisamos uns dos outros. E aí a criança pensa que pode comer sozinha, pensa que pode ir na cozinha e fazer uma macarronada. Precisa da cooperação de alguém para com ela, amém? Mas a gente chega uma fase na vida cristã também, que às vezes a gente acha que não depende de ninguém. Quer ver uma ilustração bíblica a respeito disso? É o povo de Israel contra os amalequitas, né? Você lembra dessa história do povo de Israel contra os amalequitas? Lá em Êxodo 17, versículo 9, diz assim: Por isso disse Moisés a Josué, escolha nos homens e saia pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra o Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentavam as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Amém? Olha que coisa interessante, né? Uma guerra e Moisés fala assim, olha, Josué, prepara os homens e vai para a guerra, que eu vou subir para o monte. E aí Josué fez isso, pegou os homens e foi para a guerra. Moisés subiu para o monte, e quando ele levantava as mãos com a vara, Josué começava a ganhar a guerra. Quando ele cansava e a mão baixava, aí Josué começava a perder. Aí ele pegou Ur e Arão, sustentaram a mão dele. Aí eles foram ganhando. Quem foi o mais importante aqui nessa história? Vamos supor, você fala assim, não, o mais importante foi Josué. Josué foi para a guerra. Mas se Josué vai para a guerra e Moisés não levanta as mãos, o que acontece? Ele perde, né? Agora você pode falar assim, não, o mais importante aí, pastor, era Moisés. Agora Moisés sobe lá no monte, levanta as mãos e Josué não vai para a guerra. Adianta? Também não adianta. E se Moisés vai lá, levanta as mãos, Josué vai para a guerra e ele cansa e baixa as mãos e não tem mais ninguém para ajudar? O que adianta também? Perde a guerra do mesmo jeito, não é? E se Ur está de um lado segurando e Arão do outro lado decide beber água? O que acontece? Não ia perder do mesmo jeito? Você está entendendo que não tem quem é mais importante? Isso aqui é uma analogia, uma tipologia bíblica que fala sobre a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não é algo independente, é algo de interdependência. Amém? Nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Amém? O que é um líder sem os seus liderados e quem é o liderado sem o seu líder? Não é? Ninguém, queridos. Ninguém. Pastor é quem cuida de ovelhas. O que é um pastor que não tem ovelhas? Não é nem pastor, porque pastor é quem cuida de ovelhas. Não é? E quem é uma ovelha sem um pastor? Está desgarrada? Não vai durar, não é? Então, queridos, nós temos uma interdependência entre nós. Amém? Nós temos uma interdependência. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Eu dependo de você. Aleluia. Amém. A igreja é uma revelação de Jesus, queridos. Por isso, eu te digo que não depende só de conhecimento que eu vou passar nesses dias, mas depende realmente de uma revelação. Porque a igreja, ela foi revelada mesmo. O que é a igreja? Ela é uma revelação de Jesus Cristo, amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16.
Mateus 16, versículo 15 a 17, diz assim: Disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Jesus tinha uma revelação também de quem era Pedro. Aí no versículo seguinte, Jesus fala o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse aí é o capítulo 16, versículo 18. Quando você tem a revelação de quem é Jesus, aí você vê Jesus, vê a revelação de quem nós somos no corpo de Cristo. Amém? Para entender quem nós somos no corpo de Cristo, nós precisamos entender quem é Jesus. Amém? Maturidade, queridos, fala também de identidade. Por muitas vezes nós não sabemos muito bem quem nós somos, por isso nós precisamos ter revelação de quem é Jesus, precisamos ter a revelação de quem nós somos, porque Jesus revelou para Pedro quem ele era. Pedro é uma pedra lascada, né? Eu sei, porque Jesus acompanhou Pedro, ele sabia quem era Pedro, e Jesus falou sobre esta pedra, sobre o firmamento que era ele, Jesus, ele iria edificar a igreja. Amém, queridos? Nós precisamos realmente conhecer Jesus, e Jesus precisa revelar quem nós somos e quem nós precisamos ser. O diabo, queridos, ele sempre vai querer roubar a identidade nossa. Ele quer que a gente não saiba quem a gente é. Ele não quer que a gente saiba quem a gente é, ele quer roubar a nossa identidade. Uma vez um pastor falou assim que um adolescente chegou para ele e falou assim: pastor, eu não sei quem eu sou, não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Olha, uma coisa básica, né? Porque isso quando a gente nasce já sabe, não é? O médico já fala assim: é um menino, é uma menina. Dentro da barriga, né, já faz o exame, já sabe. Mas o inimigo quer tirar a identidade, não é? Quer tirar a identidade. A pessoa não consegue saber nem o gênero, né? Porque o inimigo está ali cirandando na cabeça dele. O diabo é um ladrão, querido, ele quer roubar. E o nosso crescimento está no coração de Deus, e é isso que ele espera. Ele nos criou com um caráter, a imagem de Deus, né? Em Gênesis 1, 27, vou falar um pouquinho de quem nós somos. Fala o seguinte: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus queria algo de muita qualidade. Amém? Deus queria algo de muita qualidade. Aí ele fez homens e mulheres à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus fez homem e mulher na qualidade máxima. Tem algo de melhor qualidade do que Deus? Então, não é fisicamente falando. Adão não se parecia fisicamente, porque Deus não tem uma aparência física. Mas a maturidade de Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa maturidade, ela gera uma unidade, e essa unidade gera quantidade. Foi isso que Deus falou: vou criar o homem à minha imagem e semelhança, crescer e multiplicai, porque quando nós somos a imagem de Deus, a gente tem qualidade para gerar. É possível ter quantidade sem ter qualidade? É possível ter quantidade sem ter qualidade. A gente vê isso lá na Torre de Babel, não é? Eles eram muitos, e eles disseram uns para os outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem, e usar tijolos no lugar de pedra, né? Isso é o que está escrito em Gênesis 11, versículo 3 e 4. Diz assim: disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pincha em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Primeiro eles falam aqui que eles vão fazer com tijolos e não com pedras. Que a igreja é feita com pedras e não com tijolos. Eles falam: não, pastor, aqui foi tijolo. Não, nós somos as pedras
que formam a igreja. Amém? Igreja feita por pedras e não por tijolo. Porque tijolo fala de um negócio formatadinho, né? Fala de todo mundo ser igual um ao outro, né? Os tijolinhos são tudo iguaizinhos. Forma faz coisas iguais. Amém? Mas a igreja de Jesus não é feita de coisas iguais, de pessoas iguais. É feita de pessoas que têm a sua individualidade. Esse é o maior desafio de ser igreja. É lidar com a diferença do meu irmão. Porque nós precisamos construir uma igreja. E construir com tijolo é fácil, vai colocando um em cima do outro. Agora, construir com pedra, você já viu como é que constrói com pedra? A pessoa espalha as pedras assim, aí vai olhando, essa pedra aqui, eu acho que encaixa com aquela. Aí vai e coloca essa aqui, aí vai, eu acho que essa aqui vai encaixar aqui vai ter que quebrar um pouquinho, né? Vamos passar aqui o esmeril, vamos formar essa pedrinha para ela encaixar, porque tem que encaixar, amém, queridos? Para construir algo com pedras, tem que encaixar uma na outra, amém? Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós, esse coletivo, se encaixando um com o outro, cooperando um com o outro, porque ferro com ferro vai se afiando, pedra com pedra vai se afiando, e aí a gente vai se encaixando, amém? Então, nós não somos tijolos. Não, longe de nós querer, nesse seminário, falar assim, irmão, você tem que fazer assim, ser assim, assim. Não é isso, queridos, amém? Não é isso. Nós queremos mostrar os princípios que regem a nossa unidade, mas a gente sabe que cada um tem suas características, e Deus respeita isso, e a igreja respeita isso, amém? E aí, em Gênesis 11, aí no versículo 6 diz assim, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedi-los do que querem, do que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais um ao outro. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer, foram as palavras do Senhor. Eles vão fazer o que eles querem, porque eles têm uma língua só e eles têm unidade entre eles. Você vê que até para o mal, quando o povo se reúne com unidade para fazer, consegue. E Deus desceu lá, vamos confundir eles para que eles não prevaleçam nesse intento. Começa também a se perder a qualidade. Claro que qualidade só se tem para o bem, qualidade não se tem para o mal. E a unidade deles não era uma unidade duradoura. Porque unidade sem qualidade, ela não é uma unidade que vai durar muito tempo. Qualidade interfere na unidade, e a unidade também interfere na qualidade. Aleluia. E quando começou a se perder essa qualidade? Em Gênesis 5:3, né, quando diz assim, aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Já viu isso? Antes não, era tudo a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem pecou, não pecou? Adão e Eva pecaram. E aí eles começaram a fazer filhos à imagem e semelhança de quem? De Deus? Não, agora deles. Então todos pecaram, amém? Todos nós pecamos, todos nós, quando nascemos, somos a imagem e semelhança dos nossos pais, não é? Às vezes as pessoas falam assim pra gente, a gente tem 2 filhas, né? E a Larissa é a Gleicinha mesmo, né? É igualzinha a mim no jeito de trato das coisas. É igualzinha, não tem jeito. Mas já a Letícia é igualzinha ao Yara. O trato, o jeito de fazer as coisas e tal. É igualzinho ao Yara. Não é? A gente gera os filhos a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Amém? Logo após o pecado, eles começam a gerar filhos à sua imagem. Em Romanos 3:23 diz assim, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 3:12 diz, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Né? Inúteis. Em Romanos aqui, Paulo, que todos nós somos inúteis. Porque, amados, um homem que não é a semelhança do Senhor, que não está dentro do propósito de Deus, ele se torna inútil. Inútil para o propósito de Deus. O propósito de Deus qual era? Era formar uma família de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Isso fala de caráter, ter o caráter de Deus. Mas houve esse desvio, e aí nós nos tornamos inúteis para o propósito de Deus. Forte essa palavra de Paulo, não é? Mas é exatamente isso, queridos. Quando nós não temos a maturidade,
nós somos inúteis para o propósito de Deus. Em Efésios 4:3 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Deus não quer só que cresçamos, mas Ele tem uma medida. Olha só, Deus tem uma medida de crescimento para nós. Amém? Qual é a medida de crescimento? Está aqui, falado aqui, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A gente precisa chegar na medida da estatura de Cristo, ter o caráter de Cristo. Precisamos caminhar para ter o caráter de Cristo. Isso é fundamental, porque o crente gosta de se comparar com outro crente, né? O crente gosta de se comparar com outro crente. A gente fala assim: mas pastor, mas o irmão lá, o diácono, né? O irmão fulano de tal, é ou não é assim? Ó, o marido e mulher, a mulher fala: mas você precisa mudar, precisa melhorar. Eu falo: mulher, levanta as mãos para o céu e dá glória a Deus. Não está vendo aí o marido da vizinha aí que bate nela todo dia? Ou o cara chega bêbado, quebra tudo dentro de casa. Levanta tua mão para o céu e dá glória a Deus. Gosta de se comparar com o que é ruim, não é? Vai falar assim: eu estou um pouquinho melhor do que esse cara aí do lado. Não é, queridos? Mas nós temos que nos comparar com quem? Quem é a nossa medida? Quem é a nossa medida de estatura? Jesus. Agora se compara com Jesus, né? Essa mesma história, o marido falar para a mulher assim: minha filha, levanta as mãos para os céus, olha para Jesus. Mas você está ruim demais, você não é nem parecido com Jesus. Você não está nem um pouco parecido com Jesus, não é? Então, amados, nós temos que nos comparar com quem é o nosso referencial. Nós temos que nivelar para cima e não para baixo. Isso é uma verdade, queridos, aplicada aqui nessa situação. Ele é o nosso modelo, amém? Ele é o nosso referencial com quem nós temos que nos comparar. Aleluia. Por isso que nós temos uma prática de confrontar aquilo que está errado. Porque a gente só vai crescer se a gente pega aquilo que está errado em nós e a gente muda. Não é assim que a gente cresce? Amém? E como é que a gente pode crescer, queridos? Quando a gente sabe que está errado. Mas quando a gente faz errado e ninguém fala que a gente está errado, as coisas continuam do mesmo jeito. Por isso nós temos uma prática no nosso meio que é confrontar. A gente confronta um ao outro mesmo. Você confronta? Porque isso é o crescimento da igreja. Amém? É as pedras sendo afiadas. Quando a gente vê algo de errado, a gente precisa confrontar. Às vezes a gente fala assim: mas pastor, essa palavra confrontar é uma palavra feia. Tem palavras que com o passar dos anos a gente vai vendo assim: não, isso aí não é bom confrontar. Queridos, é bom confrontar. Não é bom afrontar, mas confrontar é bom. Quer ver o significado da palavra confrontar? Confrontar diz o seguinte, o significado do dicionário: pôr frente a frente, comparar, cotejar, confrontar a cópia com o original. Está vendo aqui o que é confrontar? É você pegar a cópia e falar assim: olha, com o original. E quem é o nosso original? Jesus. Comparar com o original, irmão, se eu for comparar a sua atitude com Jesus, você não está indo bem, né? E mostrar na palavra, confrontar, é claro, com a palavra, não é? Mostrar para o nosso irmão. Isso é uma prática que nós temos no nosso meio, que nós precisamos cada vez mais trazer isso para a nossa realidade como igreja. Amém? A gente, queridos, é participante do pecado do irmão quando a gente vê e não trata. É forte, não é? Você vê o irmão fazendo algo errado e você não trata, você é participante daquele pecado. Porque você não está discernindo o corpo de Cristo. Isso é discernir o corpo de Cristo. É entender que nós precisamos cooperar uns com os outros. Porque senão nós não vamos construir uma igreja com pedras. Não é? Construir igreja com pedras precisa fazer aparar as lasquinhas, tirando aquelas lasquinhas que não se encaixam para encaixar. Amém? E quem é que faz isso? É pedra com pedra mesmo. É você chegar no irmão e confrontar ele com a cópia com o original.
Confrontar sempre com quem? Com Jesus, né, queridos? Não dá para confrontar comigo, porque eu também sou uma cópia. Você já viu uma cópia da cópia da cópia? Aí vai tirando cópia do papel, no documento. Pega a certidão de casamento e tira uma cópia. Aí pega a cópia e tira uma cópia. Aí pega a cópia e tira uma cópia. A cópia da cópia da cópia da cópia. Vai chegar no momento que aquele não vai estar ilegível. Vai mudar, não é? Então nós temos que comparar sempre com quem? Com o original. Com o original. Como diz aqui exatamente no dicionário. Confrontar a cópia com o original. Amém? Já afrontar fala de injuriar, de atacar de frente, com audácia, defrontar, afrontar, injuriar. E geralmente, queridos, o que é que acontece? Não há o confronto, mas há a afronta. Porque o irmão vê o outro no erro, não coopera com a vida daquele irmão para que ele possa crescer, mas ele vai falar para outro. Olha lá, ó, eu vi o irmão lá, ó, daquele jeito, não é? Então ele vai, a palavra feia ele vai fazer, mas aquilo que é bíblico, aquilo que nós precisamos fazer, a gente se omite e a gente não entende, não discerne o que é o corpo de Cristo. Não discerne o que é o corpo de Cristo. E aí a gente vem para a Santa Ceia e toma ceia, sendo que o nosso irmão pecou contra nós. Amém, queridos? Eu quero me aprofundar um pouco nesse assunto. Porque quando a gente vê um irmão pecando, ele está pecando contra nós. Nós precisamos ir até ele. Ah, mas ele não falou nada de mim, não era contra mim. Mas você viu, você está participando daquilo. Deus te escolheu para tratar aquele momento daquele irmão. Você precisa ir nele e confrontar aquele irmão. Amém? Se a gente fizesse isso, a igreja ia crescer muito, não ia, queridos? Imagine se toda vez que você errasse, alguém chegasse para você e falasse: irmão, olha, não é aí que você coloca copo, né? Não é jogado ali naquela lixeira, é lá naquela outra empilhadeira de copos. Aí você vai, então pronto. Uma vez um discípulo meu me ligou, ele estava tentando estacionar o carro. Aí ele, oi pastor, eu vi que ele estava meio agitado. Aí, peraí só um pouquinho. Rapaz, você está vendo que essa vaga é minha? Cai fora. Aí depois ele voltou, oi pastor, não, é porque o cara está tentando pegar minha vaga aqui. Eu falei, meu querido, deixa essa vaga para o irmão, deixa essa vaga para o outro aí, Deus vai te dar outra vaga, mas não se irrita com isso não, não se irrita com isso não deixa tirar a tua paz não, né? Cooperei. Alguém que não confronta vai fazer o quê? Calma, cara, deixa passar, né? Mas não, queridos, a gente tem que cooperar com o irmão. Por telefone, eu não estava nem junto do irmão, imagine junto, né? Então, nós precisamos, queridos, confrontar com amor, amém? Nós somos agentes de confrontar uns aos outros, amém? E nós precisamos também entender, queridos, que a gente só cresce quando a gente é confrontado, amém? A gente só cresce quando a gente é confrontado. Então a gente tem que entender que o irmão está fazendo aquilo por amor, está fazendo aquilo porque ele quer ver o nosso crescimento. Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Queridos, isso é tão importante. Deus quer tanto que a gente cresça, que Ele emprega todo o poder em prol do nosso crescimento. Como diz em Romanos 8, não precisa abrir, 8, 28 e 29, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Geralmente na Bíblia evangélica, a gente tem uma Bíblia evangélica, né? Sabe qual é a Bíblia evangélica? A minha Bíblia é a Bíblia evangélica, né? Não, às vezes é mesmo. É aquela Bíblia que a gente vai marcando, só os versículos que a gente gosta. Não é? Esse versículo aqui, ó. Aqui já está 2 versículos que não dá para separar, amados. Mas na Bíblia do evangélico ele separa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? A gente, quando está passando por uma aflição, não, isso coopera para o meu bem, a gente fala isso para o irmão, e como isso pode cooperar para o meu bem? Né? E a gente pensa no bem
material, pensa, não, eu estou passando por essa aflição para que eu possa ganhar mais e tal. Na verdade, o segundo versículo explica o primeiro, que diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para que nós nos tornemos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. A aflição contribui, a dor, a falta, a perda, o sofrimento, tudo isso contribui para que a gente chegue a ser a imagem de Jesus Cristo. Amém, queridos? Às vezes a gente quer pregar um evangelho que fala só de facilidades. A igreja no Brasil hoje fala muito de um evangelho que dá muito mais facilidades e que você não precisa sofrer, de que você precisa ser feliz. Na verdade, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Jesus. E tudo vai cooperar para que você chegue lá. E muitas das aflições que as pessoas passam, queridos, é porque Deus está trabalhando na vida delas para que elas sejam a imagem e semelhança de Jesus. Aí a gente vai lá, e o irmão vem, pastor, estou passando por uma crise assim, tá? A gente diz, em nome de Jesus, inimigo, sai da vida dele, da vida financeira, em nome de Jesus. Mas a gente não entende que Deus está fazendo algo na vida dele, está contribuindo para que ele se torne a imagem e semelhança de Jesus. A gente tem que ter discernimento do que é o inimigo atacando e do que é Deus contribuindo para o teu bem. Para o meu bem, para que você seja a imagem e semelhança de quem? De Jesus. E todas as coisas cooperam para isso. Mas ainda nesse versículo aqui, queridos, no 29 fala assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí já fala de quantidade, não é? Vou falar só sobre esse trechinho aqui para a gente terminar. Fala sobre que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Primogênito é o que, amados? Primeiro filho de uma família. Eu posso ter 2 primogênitos? Não. Gêmeos são 2 primogênitos? Não. Um nasce primeiro. Nunca tem 2 primogênitos, sempre é um só primogênito, né? Não lembra lá de Jacó e Esaú? Quem era o primogênito? Quem tinha direito à primogenitura? Esaú, não é? Ele era o primogênito, amém? Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Mas, se eu falar assim, não, eu tenho 2 primogênitos, o que você vai entender? Tem 2 famílias, porque só assim daria para ter 2 primogênitos, amém? Então, e Deus tem quantas famílias? Uma só, amém? Deus tem quantas famílias, queridos? Deus tem quantas igrejas? Que a igreja é a família de Deus, não é? Uma só. Então Deus só tem uma igreja. Deus só tem um primogênito e Deus só tem uma família. Amém? Então nós precisamos entender isso. É o modelo, né, dos outros filhos. Olha só a responsabilidade. E Jesus assumiu exatamente essa responsabilidade de ser o modelo para os outros filhos. E Jesus fala assim, que vocês sejam a imagem e semelhança do meu primogênito. E em 1 Coríntios 1, 12, 13 diz assim, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então, queridos, nós somos de Jesus e não há divisão, não pode haver divisão no meio da família de Jesus. Amém? Mesmo em outras congregações, mas não pode haver divisão. Isso que está no coração do Senhor, queridos, para nós é muito forte, porque facilmente o inimigo entra no meio da igreja para trazer divisão. Facilmente a igreja divide, porque isso é um problema nosso, da nossa falta de maturidade. Quando nós somos imaturos, nós rachamos, nós dividimos. Nós queremos aquilo que a gente acha que é nosso por direito. 10 líderes que não são parecidos com Jesus, vão ser 10 líderes divididos. Uma casa, uma mulher e um marido, a esposa e o marido que não se parecem com Jesus, facilmente se divide. Mas quando marido e mulher se parecem com Jesus, dá para ver uma casa dessa dividida? Não dá. Quando os pastores, quando os líderes da congregação são parecidos com Jesus, dá para ver eles divididos? Não dá, queridos, não dá para ver divisão. Não dá, porque Jesus não divide, Jesus junta.
Jesus é o centro, ele é o primogênito e nele há a nossa unidade. Amém? A briga só prova que ainda somos crianças, que ainda somos carnais. As divisões só provam isso. Ter diferença é uma coisa, romper, dividir, ficar irreconciliável é outra coisa. E isso é muito sério. Jesus fala lá em Mateus 5, 23, que, portanto, se trouxer a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão. Olha como é sério a situação, né? Deus não aceita divisão entre os seus filhos, queridos. Nem a oferta, quer dizer, fala de liturgia, fala de cerimônia, fala de culto, cultuar. Deus não aceita o nosso culto quando nós estamos em divisão. Não aceita. O teu culto não é mais importante do que o teu irmão. Nós somos mais importantes uns para com os outros. Claro, Jesus no centro, nós temos que ter esse respeito, somos muito importantes uns para com os outros, amém? Tiago 5,9 também diz assim, vou correr um pouquinho, a gente atrasou 10 minutos, só mais 5 minutinhos, tá bom, queridos? Diz assim, Tiago 5,9 diz assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Em Mateus 18, 34 e 35 diz assim, irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui é aquele moço que não perdoou a dívida, né? Ele foi perdoado de uma dívida e ele não perdoou a dívida do outro que tinha uma dívida com ele. E aí ele foi entregue pelo seu Senhor ali para ser açoitado. Isso fala de nós. Assim também o Senhor Celestial vai se comportar conosco se nós de coração não perdoarmos os nossos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Quantidade resulta em unidade. A unidade toca o mundo, queridos. Quando a gente tem unidade entre nós, essa unidade é que toca o mundo. Amém? Essa é a unidade que toca o mundo. Em João 17, 21 a 23 diz assim, para que todos sejam um, como Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Amém? Jesus está falando aqui da unidade, para que eles cheguem à plena unidade. Amados, tem como chegar à plena unidade com imaturos, pessoas criticando umas às outras, sem tratar umas às outras? Não tem como chegar à plena unidade. Quando há unidade, o mundo se quebra. Um mundo que só vê divisão, que só vê racha, que só vê coisa ruim, que até no ambiente de trabalho, no ambiente secular, você só vê isso. Você só vê um rachando com o outro. Quando o mundo vê um lugar onde as pessoas são unidas, amam umas às outras, se comprometem no tratamento uma com a outra. Quando o mundo vê isso, queridos, ele fala assim, esse é o meu lugar. Esse é o lugar que eu preciso, esse é o lugar que eu vou crescer. Esse é o lugar que eu vou ter o tratamento que Deus tem para a minha vida. Nisso o mundo conhecerão, é o que está falando aqui no versículo, que Jesus está falando, né? E nele e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Amados, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós estamos em unidade, nós manifestamos a glória de Jesus para a sociedade. Amém? Então, o nosso crescimento está no coração de Deus, fala de unidade, amém, queridos? Fala desse momento que nós precisamos ter como igreja. Vamos ficar em pé? Esse é o primeiro passo aqui que nos leva a ter essa maturidade, amém? Durante a semana você pode reler esse capítulo aí, quem tem um livro, quem não tem pode dar o nome que a gente compra mais livros para que você também tenha. Você crê que existe esse desejo no coração de Deus, queridos? Amém? Amém? Esse é o desejo do coração de Deus, que é o nosso crescimento. E o nosso crescimento depende da nossa unidade. Porque nós crescemos com a cooperação um do outro.
Amém? Nós somos uma igreja feita de pedras. Essas pedrinhas vão sendo ajustadas. Amém? Vamos fazer uma oração? Como diz aqui no versículo que a gente leu primeiro, antes de tudo, que se façam orações. Eu queria orar para o Senhor Jesus, que Ele consolidasse essa palavra nos nossos corações. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por essa manhã, pelo aprendizado da Tua palavra, que essa palavra surja efeito em nós, Senhor, que a gente possa se comprometer com um trabalho que é essencial para o crescimento da Tua obra, que esse crescimento que está no Teu coração, Senhor, depende, ó Pai, exclusivamente de que nós tenhamos, ó Pai, um caráter que se aproxime de Jesus. Nós queremos ter o caráter de Jesus, nós queremos nos comparar sempre com Jesus, e que nós possamos cooperar uns com os outros, Senhor, no crescimento da Tua igreja, que nós sejamos, ó Pai, essas pedras que estão se encaixando para formar o grande projeto que Tu tens, ó Pai. Nós queremos ser a Tua família, a imagem e semelhança do Teu primogênito Jesus Cristo. Coopera conosco, Senhor, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam, para que nós cheguemos, ó Pai, à Tua imagem, a imagem do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos por este dia maravilhoso, agradecemos pelo sol maravilhoso, por tudo que Tu está nos dando esse dia. Que nosso culto, logo mais à noite, seja algo tremendo e para a Tua honra e para a Tua glória e para a cooperação do Teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, amém.